Alexandre de Moraes vetou o nome de Bolsonaro. Você não pode botar esse cara. Brasil, 2 anos e meio de decadência. Onde é que vamos parar? No canal do Leigo, uma revelação que você nunca ouviu. Descobrimos o acordo secreto entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes. E o mais choquante, foi o Alexandre que falou: não, você não pode botar esse cara. Entenda como a mão do STF controlou o Palácio do Planalto e por que ex-ministros do Supremo se calam. Uma bomba que expõe os bastidores do poder. Vamos ver essa história que está incrível. Eu tô com a lista aqui dos ex-ministros do STF vivos. Ex-ministros. Certo. Vivos. Certo. Que podem se pronunciar. Por que esses caras que sempre foram, né, grandes aí do nosso... Um já se pronunciou ontem falando que o Alexandre merece internação. Foi o Marco Aurélio Mello. Mas é o único. É o único que fala. Mas ainda temos Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, que é ministro, Joaquim Barbosa, Ellen Grace, Nelson Jobim, Celso de Mello, Francisco Rezec, César Peluso, Aires Brito, Eros Grau, Carlos Veloso. Por onde andam essas pessoas? Eles não podem pedir, aparecer, porque são pessoas que, foram ministros para falar ou tem medo? Qual que é a parada? Bom, você tem que falar um por um, bicho, porque cada um tem uma personalidade Sim, própria. mas pelo menos para falar dentro do papel, né? Dentro do que a gente estava discutindo aqui. Eu confesso que eu vivo convidando, os que eu consegui convidar, não consegui Resposta. nem o sim e nem a explicação. Vale lembrar que o Nelson Jobim, ele chegou a falar numa entrevista que o 8 de janeiro não foi golpe. E depois sim. obrigaram-no a mudar de opinião. Mudar de opinião. Quem tem falado coerentemente aí, nesse caso, é o Marco Aurélio. Marco Aurélio, que foi proibido na época E que já da chamou eleição, de inquérito de fim do mundo. na época da eleição de 2022, o Marco Aurélio, ele deixava pública a sua discordância da anulação dos processos do Lula na Lava Jato, Deixava público. dizendo que o plenário tendenciosamente mudou o seu entendimento histórico e o sentido da lei para anular as condenações do Lula. O TSE proibiu a veiculação da entrevista do Marco Aurélio Mello. Você lembra disso na eleição de 2022, Augusto? Lembro. E lembro quando ele era ministro do Supremo, isso aqui, né, foi uma coisa que o Congresso, ele caçou o Renan Calheiros, que era presidente do Senado. O Renan Calheiros deu uma banana. E o Renan Calheiros falou assim: aqui você não se mete, amigão. Vem e me tira. Vem e me tira. E não foi? Não rolou isso? E não aconteceu nada. Acho que o grande erro do Bolsonaro foi ter engolido aquele veto. A carta. O veto Da Polícia Federal, do cara da Polícia Federal do lá. superintendente da Polícia Federal. Que hoje é deputado federal o lá. Ramagem. Ali é o Adriano- ponto de Ramagem. inflexão. Ramagem. Alexandre Ramagem. Ali é o ponto de inflexão, porque a Constituição é clara. Aquilo é uma atribuição do presidente da República, nomear isso aí, livremente. E foi o Alexandre? Quem foi? Foi, Alexandre. Foi o Alexandre de Moraes que falou: não, você não pode botar pode. esse cara. Não pode. E ele atendeu. Atendeu. E a carta do Temer também, né? Pelo que deu a entender aí, algum filho dele falou, não lembro qual, que o grande erro dele foi tentar fazer um acordo quando... Foi. Que aí... Fizeram. E fizeram acordo? Fizeram um acordo. Qual é a informação, Vou Augusto? dizer aqui o que aconteceu. Diga aí. O Temer ligou para o Bolsonaro e fez uma sugestão, por que vocês não conversam? Então ele indicou o Alexandre, era o único que podia entrar nessa parada. Ficou combinado, depois daquele, era perto, foi Mas eles chegaram a conversar 7 juntos? de setembro. Hã? Era um dia ou dois depois do 7 de setembro, que foi muita gente, e o Bolsonaro fez um discurso muito duro contra o Supremo, dizendo que não ia atender mais a decisões, etc. Tal. O Temer sugeriu que o Bolsonaro ligasse. E o Bolsonaro ligou, conversou com o... Eu não tinha contado isso aí ainda. Em detalhes. O Alexandre. Eu não tinha. Uhum. O Alexandre prometeu... O Bolsonaro prometeu abrandar o tom e o Alexandre disse que em troca dessa decisão ele libertaria, estavam presos já o Roberto Jefferson
e o Deputado Daniel, Daniel Silveira. Em seguida, imediatamente o Bolsonaro baixou o tom. Mandou a carta. E o Alexandre, que tinha prometido soltar os dois em 10 dias, não cumpriu. Isso que aconteceu. Então esse foi o acordo. Foi. Foi aí que o Bolsonaro depois fez o indulto. O indulto ele fez no último dia do mandato dele, no final, antes de viajar para os Foi Estados depois. Unidos. Foi E um aí pouco também antes. Não, não o foi indulto, cumprido. não, isso é bem anterior. Foi depois Do daquele 7 de setembro. em que ele disse que não cumpriria decisões Acabou, do porra. Isso aí. Acabou, porra. O tal do acabou, porra. E aí, É isso aí. o Brasil tava... Eles conversaram. O em Temer tom- intermediou. em tom cordial, não sei se é a palavra exata, mas Cheio em de tom ameno. mesóclises. Tira as Ameno. pedras, guarda as Em tom pedras. ameno, tá, não sei o que, tal. tudo. Tira Lazar. Então Sempre isso... entra isso... aquela conversinha sobre futebol, tem o Sim. Corinthians, não sei o que, o Palmeiras, sempre. Mas o básico, a essência da conversa foi essa. Não foi cumprida a parte... O Alexandre não cumpriu o que prometeu. Então foi isso. Foi. Ok. E o caso do Daniel Silveira, ele perdeu a eleição em 2022, antes de ir para os Estados Unidos, ele deixou a graça, né? Tem 3 formas de você perdoar as pessoas. Graça presidencial. É a anistia, que é uma lei do Congresso, para pessoas indeterminadas, mas determináveis, né? Você fala, as pessoas que estão presas nesta condição são anistiadas, tal. Tá. O indulto presidencial, que é por decreto presidencial, para pessoas indeterminadas, mas determináveis, como foi o da Dilma, que colocou na rua o Dirceu e também o Valdemar Dirceu. Costa Neto, né, ficam perdoados. Aqueles que estão presos há tanto tempo em regime tal, que tem um cabelo branco, uma unha encravada, então o advogado vai lá, olha e fala assim, bingou, Um pelo tira. torto. E a graça, que é a única modalidade, é a única modalidade de perdão pessoal que existe. E tá na Porque Constituição. Está na É a Constituição. graça. A graça. Diz o nome. Graça, graça, do latim gratia, né? Aham. De piedade, de perdão. Sim, sim. Então, é uma pessoa que é beneficiada pelo presidente da República. Então, o presidente da República tem o direito constitucional de dar a graça para uma pessoa. Então, ele deu a graça ao Daniel Silveira. Aí vai o Supremo, faz aquela sessão vergonhosa e diz que não pode aceitar a graça, não vai soltar o Daniel Silveira, porque os atos da administração pública devem ser impessoais. O princípio da administração pública exige que se tome sempre decisões impessoais. A impessoalidade não imperou. Aí você para pensar, o único ato do presidente que tem a pessoalidade escancarada é a graça presidencial. Lógico. Aí vem falar que não pode ter pessoalidade e ao mesmo tempo, isso que é ridículo, porque ao mesmo tempo que isso aconteceu, o Lula indicou um sujeito casado com a sua afilhada de batismo e que ele e a Marisa Letícia foram padrinhos de casamento e que foi padrinho da união dele com a Janja, que foi o Cristiano Zanin. Você quer mais pessoalidade que isso? O próprio Ricardo Lewandowski também, quando foi ao Supremo, né? Aí ninguém abriu a boca para falar de pessoalidade e impessoalidade, sendo que um ato que podia ser pessoal não valeu. E o que é? O Daniel Silveira é ainda mais, sem dizer também, é sempre bom deixar claro, sem entrar no mérito do que ele tenha feito, poderia ter feito de processo, etc. É uma análise plenamente à luz da lei. Depois que negaram, no ano seguinte o Lula fez um indulto, que é aquele perdão para pessoas indeterminadas, mas determináveis. Então quem entrar naquelas categorias está perdoado. Sempre foi assim. Sempre. Tanto é que no indulto da Dilma saiu, ao mesmo tempo que saiu o Zé Dirceu, saiu o Valdemar Costa Neto. O Daniel Silveira se enquadra no indulto de dezembro de 2024. Mas aí o Alexandre vem e fala, não, nós não vamos, não podemos deixar, e levou para a turma julgar, porque não se pode indultar pessoas que tenham cometido crimes antidemocráticos. Essa é outra merda que o STF inventou. Crime antidemocrático. Aí eu me pergunto, tem estupro democrático? Que eu acho que todo crime é antidemocrático.
Todo crime fere o poder de alguém do povo. O poder de existir, o poder de ser, o poder de se Pode dar isso autodeterminar. para qualquer tipo de presidiário. Exato. Então, eles inventaram o seguinte: quem protesta ou fala, ameaça, fala. Quem mexe com a estabilidade no poder dos donos do poder comete crime antidemocrático que é imperdoável. Agora, se você estupra, se você mata, se você é estelionatário, aliás, o Brasil é o paraíso do estelionatário. É tudo crime democrático. Então, não existe isso. Não se pode falar, esses são crimes antidemocráticos. Porque quando você fala que determinados crimes são antidemocráticos, você coloca todo o resto num balaio de crime democrático. Entendi. Olha, a palavra é o soft power de hoje. Se você brinca com a palavra, você acaba com o país. Você legitima a execução de qualquer pessoa que você acuse. Foi assim no nazismo. Tem um Viktor Kempler. É isso aí. Ele era um judeu filólogo e sobreviveu a Auschwitz. Ele tem um livro maravilhoso, chama Língua Tertia Imperi, a linguagem do Terceiro Reich, é o título do livro. E ele fala como o nazismo ele foi esvaziando os significados das palavras e esticando a palavra para cobrir coisas que elas não significavam, e assim eles conseguiram desumanizar os judeus e praticar a barbárie que se viu na Alemanha nazista. Eu digo que é colocar um adesivo no teu adversário. Eu coloco um decalque. A estrela de Davi, Eu coloco o triângulo, decalque. a abraçadeira. E mais, eu taxo Carioca, você de... Ó, como a internet não perdoa, a gente já deu lá na Oeste 500 vezes o mesmo vídeo em que o Alexandre Machado, já ministro, Alexandre de Moraes, já ministro, defendendo um indulto do Temer, diz que o indulto individual ou coletivo é uma atribuição exclusiva do presidente da República, gostemos ou não. Ele diz, ponto. Gostemos ou não. Ele não gostou da indicação e anulou.